grande fascinação e intriga em torno do termo dos Néfilins. Embora os gigantes Néfilins sejam mencionados apenas brevemente no relato de Gênesis, eles foram tema de grande fascínio na literatura apocalíptica posterior, especialmente no livro de Enoque. A palavra Néfilin pode ser traduzido como gigantes ou caídos. Os Néfilins são seres misteriosos com tamanho e força incomum. A origem exata deles é objeto de debate até hoje, mas existe uma visão predominante entre a maioria dos estudiosos bíblicos sobre a origem e a criação dos Néfilins. A primeira aparição deles na Sagrada Escritura ocorre em Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-se para si esposas de todas as que escolheram. Então o Senhor disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 121 anos. Havia Néfilins na terra naqueles dias e também depois. Quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Existem várias interpretações sobre essa passagem, enquanto há estudiosos que dizem que os filhos de Deus eram os anjos caídos que se casaram com as filhas dos homens. Outros argumentam que é impossível para seres espirituais terem relacionamentos sexuais com humanos. Uma explicação menos espiritual sobre os Néfilins diz que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão, e que as filhas dos homens eram as filhas ímpias de Caim. No entanto, considerando o fato de que o tamanho e a natureza dos Néfilins eram anormais, é difícil acreditar que eles eram puramente de descendência humana. Os Néfilins são inquestionavelmente de natureza sobrenatural, e por essa razão é que os estudiosos bíblicos defendem o ponto de vista de que eles eram produto de anjo e humano. Quanto à questão de se ainda existem descendentes de Néfilins nos dias de hoje, a base dessa questão é encontrada em Gênesis capítulo 6, versículo 4, que afirma que os Néfilins existiram antes do dilúvio e mesmo depois. A questão é que eles sobreviveram à enchente, mas a Bíblia é explicitamente clara que a família de Noé foram os únicos sobreviventes da enchente. No entanto, vemos Néfilins aparecendo anos depois de que isso ocorreu. Como os Néfilins apareceram depois se todos morreram no dilúvio? Eles também foram mencionados em Números, capítulo 13, versículo 32 a 33. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos e espiá-la é a terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de Néfilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos teus olhos. Se você estiver gostando desse vídeo e deseja ver mais conteúdo interessante como este, não se esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Agora, existem duas interpretações de como e por que os Néfilins reapareceram. O primeiro pensamento é que esses Néfilins que vemos no livro de Números são de outro grupo de anjos que vieram à Terra depois do dilúvio e que cometeu o mesmo pecado que os anjos em Gênesis. No entanto, isso é apenas uma teoria. Não existe nenhum registro na Bíblia de que houve, na verdade, um segundo grupo de anjos que cometeu o mesmo pecado. A segunda escola de pensamento é que é bem possível que a palavra Néfilin seja simplesmente se tornado um termo semântico para citar guerreiros gigantes ou homens grandes, semelhante ao termo moderno para monstro. Quanto à questão de se ainda existe descendente dos Néfilins no mundo de hoje, a resposta a essa pergunta depende da perspectiva adotada em relação à origem dos Néfilins que apareceram em Números. Minha opinião pessoal é que é altamente provável que alguém que viva hoje seja descendente de um Néfilin. Não há evidência de Néfilins vivendo em nossa época. E se os descendentes dos Néfilins estivessem vivos hoje, isso levantaria muitas questões. Como eles podem ser salvos, visto que Néfilins são criaturas híbridas de humanos e anjos? A Bíblia não ensina sobre anjos pecadores sendo salvos.
o que nos leva a crer que os Nephilims também não podem ser. A Bíblia não diz se os anjos têm salvação, ou mesmo se eles têm alma, e que definitivamente Jesus Cristo não é o salvador deles. O autor de Hebreus deixa isso bem claro em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Uma vez que os filhos têm carne e sangue, ele também participa da humanidade deles, para que, por sua morte, ele pudesse destruir aquilo que tinha o poder sobre a morte, isto é, o diabo, e libertar aqueles que durante toda a vida estiveram sujeitos à escravidão pelo medo da morte. Com certeza, ele não ajuda os anjos, mas assim os descendentes de Abraão. Por essa razão, ele teve de ser sujeito semelhante a eles, plenamente humano em todos os aspectos, a fim de se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel ao serviço de Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Mas e você? Acredita que possa existir descendente de Néfilis nos tempos atuais? Ou isso não passa de uma interpretação errada? Deixe suas opiniões nos comentários. Além disso, se achou esse vídeo informativo ou útil, dê um like e compartilhe com os amigos. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Obrigado e fique com Deus.